Faz um tempinho que a gente gravou aqui um vídeo metendo o pau nos mocinhos de novela, que são em sua grande maioria um bando de banana, ignorante, grosso, nenhum na maioria das vezes presta. Mas hoje nós acordamos de bom humor e decidimos biscoitar alguns homens de novela. Dar aquele biscoitinho para aquela pequena porcentagem de homens e mocinhos de novela que prestam, né, Vanessa? Que prestam alguma coisa. Pois é, porque é bem difícil, viu? É bem mais difícil ter mocinhos que a gente torce, que a gente gosta, do que mocinhas. Geralmente personagens, protagonistas femininas, a gente tem bem mais interessantes, eu acho, na minha opinião. Então o vídeo de hoje a gente vai dar aquele biscoitinho pra alguns personagens mocinhos, né? Protagonistas masculinos que a gente gosta, que a gente torceu, que a gente acha que foi interessante. Que é difícil, eu admito que foi difícil fazer essa lista porque não tem tantos assim, mas tem, alguns existem. Então bora pro vídeo, gente. Olha, pode ir. Flash gostosa. O primeiro da lista é de uma farofinha deliciosa das seis, que conseguiu fazer um protagonista que descia, que conseguia não ser aquele clichê do banana ou do clichê do grosso, que é um personagem que, assim, mesmo sendo um romance de época, conseguia ser um cara aprazível, né? Que você poderia torcer por ele, que é o Darcy Williams, o personagem do Thiago Lacerda em Orgulho e Paixão. O que eu gosto do Darcy é porque, apesar dele ser baseado num personagem de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que era um personagem bem sisudo, bem sério, até um pouco machista mesmo, até por ser escrito há muito tempo, né? O Darcy, de Orgulho e Paixão, ele era diferente, sabe? Ele era um cara que sorria, ele era um cara doce, ele era um cara muito leal e muito amigo. Adoro a amizade dele com Camilo também, além do romance que ele tem, que é muito bem construído com a Elisabetta. Então ele é um personagem muito gostável, assim, eu não vejo grandes defeitos nele, eu acho ele carismático também. E eu lembro até que no início da novela algumas pessoas ficaram chateadas porque esperavam que ele fosse mais parecido com o Darcy do livro da Jane Austen. Mas eu até gostei dessa mudança do livro pra novela, porque eu achei que ele ficou mais gostável, mais carismático de primeira. Sim. No livro, nos filmes, como é um filme, como é um livro que acaba rapidinho, você pode construir um personagem que seja mais arrogante ou mais sério. Sim. E depois ele vai te conquistar ali depois. Mas em novela eu acho que foi muito importante ele ser já doce e carismático desde o início. E uma coisa legal é que no começo, nas primeiras semanas mesmo, ainda tinha assim um desenho de que Darcy e Elisabetta poderia ter um começo meio gato e rato, né? Porque eles se conhecem brigando por uma calça, porque a Elisabetta queria levar a calça falando que era do pai, aí o Darcy não queria deixar ela levar, tinha aquela brigalhada toda de começo de novela, mas isso foi tão rápido, essa primeira rixazinha dura tão pouco, que pouco depois eles já tiveram o primeiro beijo, começaram o relacionamento depois, e assim, provavelmente é o casal mais estável de Orgulho e Paixão. Houve poucas desavenças entre eles, sabe? Tinha umas briguinhas aqui e ali, mas eu acho que eles se entendiam muito bem. Isso era gostoso de se ver em um casal protagonista de uma novela. E eu gosto também que ele poderia ser um cara super machista, porque ele é um personagem de época, e ele tinha de fato alguns pensamentos e falas machistas aqui e ali, até porque era um personagem de época, mas ele se deixou evoluir com o relacionamento dele com a Elisabetta. Ele entendia ela e ela fez ele evoluir, os dois evoluíram juntos, e eu acho ele e a Elisabetta um relacionamento super saudável, e ele um cara gente boa, sabe? A gente tem que estar aqui falando. Pro Darcy, gente. Vamos dar um biscoitinho. Agora, voltando aqui pra década de 90, pra um mocinho que inclusive foi indicado pelo nosso clube de membros, que a gente pediu algumas sugestões de mocinhos que eles gostavam, e o Guto e o João responderam esse. Principalmente o Guto, acho que foi o Guto que falou primeiro. E, inclusive, gente, se vocês não sabem, a gente tem um clube de membros. Se você quiser fazer parte e ajudar o nosso canal de alguma forma e receber benefícios, o link tá na descrição. Dê uma olhadinha depois. Embaixo. Enfim, o Capitão Jonas de Vamp era um herói super querido pelo público.
Primeiro porque ele tem uma história, acho que pouco convencional, assim, tem claramente algumas inspirações. Bastante. Mas como Sim. ele é mostrado pro espectador é muito bacana. Eu tava até assistindo os primeiros episódios, capítulos de Vamp, e ele desde o início é um personagem muito carismático. Ele é apresentado como um cara viúvo que tem 6 filhos. Ele era um capitão de navios e agora tem uma pousada que ele toma conta. E ele já conhece a Carmen Maura no primeiro capítulo de Vamp. E eles se encantam logo de cara. A Carmen, ela também tem 6 filhos e ela também é viúva. E eles se juntam, se apaixonam e cuidam dessa família super extensa. Agora, pra piorar, além dos problemas de cuidar de uma família extensa, eles têm também que cuidar de vampiros que invadem a armação dos anjos. E é aí que o Jonas acaba brilhando, porque ele vira meio que um herói, assim. Ele meio que salva a cidade, ele luta, ele atira, ele tenta salvar as pessoas dos vampiros na cidade. Então ele realmente tem essa figura de salvar, de ajudar as pessoas. E ele é um personagem muito de bem com a vida, super carismático. O casal dele com a Carmen é muito fofo também. Quando você vê a novela, você vê que tem uma referência muito forte à novela Rebelde, né? Porque é o viúvo cuidando de uma família de vários filhos, né? E ele cria de uma forma muito militar e rigorosa, porque ele era um capitão de navio. Só que ele leva mais pro lado cômico, né? O alívio cômico mesmo. É aí que tá o charme do personagem. É isso que fez com que o público se identificasse com ele e gostasse e torcesse por esse cara. O Reginaldo Faria tava muito bem nesse papel. É um mocinho extremamente carismático. A gente gosta do casal dele com a Carmen. E ele mesmo, ele passa esse semblante de herói que vai salvar a armação dos anjos. Mas tem ali a Natasha que acha que ele é um antepassado que pode ajudar ela finalmente derrubar o Vlad. Enfim, aquela plot rocambolesca que a gente adora de Vamp e que boa parte desse charme veio com o Jonas. Acho que ele precisava entrar e receber mais um biscoitinho aqui do nosso vídeo. Então, ó, toma seus biscoitos aí também, Jonas, pra você. Bom, esse próximo mocinho que eu vou falar agora, se a gente parasse pra pensar no começo da trama dele, talvez ele não entrasse muito bem nesse vídeo. Porque ele era meio ignorante, mulherengo, conquistador, não era um cara assim, muito flor que se cheire, né? Porém, ainda assim, Zé Bob de A Favorita, interpretado pelo Carmo Dalla Vecchia, sempre teve um charme a mais. Acho que muito relacionado ao momento que ele se apaixonou por Donatella. Porque ele, o sorvete de pistache e Donatella tinham uma química a mais. Eles faziam acontecer a química em cena e ele conseguiu aos poucos ser transformado por esse amor. Acho que a gente torceu muito pelo Zé Bob na trama, né? Nossa, até, se vocês assistiram nossa maratona de A Favorita, a gente sempre ficava babando o Zé Bob, porque eu acho muito raro eu torcer pra um casal protagonista, assim, muito. Então, eu torcia muito pra Zé Bob e Donatella. Eu acho que o amor deles mudou o personagem. Eu não sei se mudou tanto assim, porque eu acho que as características principais que a gente via nele, ele manteve. Só que agora ele virou um cara responsável e que não traía, que não era mais mulherengo, né? Porque ele tava com a Donatella. Mas eu gostei de todo o desenvolvimento do personagem, porque ele realmente se importava e cuidava muito da Donatella. Ele foi um dos maiores aliados dela. E foi também com a ajuda dele que as coisas viraram, né? Que o jogo virou, que a Flora foi descoberta. Então ele foi um grande aliado da Donatella, até quando ele pensava que ela estava morta. Então ele sempre foi fiel a esse amor, mesmo sabendo que ela estava morta, assim. E eu acho que é um dos melhores papéis desse personagem, desse ator, do Carmo, porque ele começa meio assim, a gente não dá muita corda pro Zé Bob no início. Aí eu acho que isso que é legal, porque aos poucos ele vai conquistando a gente, sabe? A gente vai se envolvendo com o personagem, com os diálogos. Ele era um cara também muito gente boa. Eu adorava a amizade que ele tinha com a Maíra. Sim, ele descobre essa filha que ele nem sabia que existia, e isso ajuda muito ele a amadurecer, né? É um ponto focal que ajuda o personagem a, acho que, melhorar como pessoa mesmo. E eu acho que o mais interessante do Zé Bob é que o fio condutor das investigações da trama foi muito nele
dele. E isso fez com que ele virasse mesmo um herói, que nem o Jonas, né? Ele era o herói da trama. E a gente queria que ele descobrisse tudo sobre a Flora, queria que o encontro dele com a Donatella, depois que ele descobre que ela tá viva, que ela tinha fugido da cadeia. Nossa, é muito assim catártico, sabe? A gente fica muito, meu Deus, aconteceu agora. Eu acho que justamente pelo Zé Bob não ser tão banana, ou por ter um passado assim que o condena um pouquinho, né, por esse lado conquistador dele, a gente gostava dele de certa forma, sabe? A gente queria ver a mudança dele, a gente torcia pra que ele melhorasse e que ele se juntasse com a Donatella. Ele tinha um charme a mais. Eu sei que tem gente aqui que acha que ele é meio Zé Bobo, né? Gente que acha que ele é bobão, que ele é chato. Eu lembro que na época havia umas certas críticas, mas no nosso ponto de vista, eu acho que tinha um charme a mais. Ele era torcida, né, Van? Eu torcia pra ele, eu achava ele, não achava ele caricato também. Eu achava ele um personagem que eu super veria no meu dia a dia. Eu conheço pessoas daquele jeito, então eu gostava do jeito que até o próprio ator interpretava. Então realmente eu lembro que algumas pessoas não gostavam dele na época, mas assistindo a novela ele me conquistou, o casal me conquistou. E falando em Zé Bob, eu acho que ele é o melhor personagem masculino de A Favorita, porque, gente, olha quanto boy lixoso tinha nessa novela. Era muito... o prefeito, péssimo, muito. Dodge. O Harley também, às vezes, teve momentos muito tensos. Orlandinho, Cassiano. Chato. Então, pra mim, Zé Bob tava ali, fazendo a diferença. Talvez seja até por isso que a gente gostou dele, porque foi um destaque ali no meio de tanto homens bananas. E ele era acima da linha da média. Exato. Então, estamos aqui pra botar ele nesse top. O próximo mocinho da lista marca um comeback na carreira do Valci Carrasco, que desde Alma Gêmea não fazia uma novela rural, aquelas novelas das 6 super cômicas dele. E Eita Mundo Bom, pensa no acerto que o autor teve, porque o Candinho era carismático, era fofo, tinha frases de coach icônicas que super funcionaram. E eu acho que todo mundo, apesar dele ser aquela figura ingênua, um pouco boba, ainda assim tinha um carisma ali envolvido, né, Van? Tinha uma coisinha. Nossa, ali. Sim. Eu acho que o Candinho, inclusive, foi um personagem que foi um divisor de águas para a carreira do Sérgio Guizé, e foi o início da parceria dele com o Valci Carrasco, que continuou e continua até hoje. Eu acho que o Candinho, ele é muito carismático, ele foi um personagem do público, o povo ama o Candinho. Você lembra Eita Mundo Bom? Você lembra? É a novela do Candinho. Então é muito... Eu não sou muito fã de Eita Mundo Bom assim, mas a gente não pode negar como esse personagem, ele conquistou o público, sabe? Ele é um personagem muito ingênuo e a gente lembra mais dele, do protagonista masculino, do que até o par romântico dele na novela, que era a Filó. Então ele fez tanto sucesso que a gente mal lembra que tinha uma parceira ali, porque ele brilhava, assim. Então eu acho até que o Sérgio Guizé estava muito bem nesse personagem, sabe? Não, e tem que lembrar que o Valci Carrasco, ele se baseou em uma história clássica, né? O Cândido, de Voltaire, e principalmente, na verdade, o filme do Mazzaropi, inclusive, que é um filme que tem boa parte da história de Eita Mundo Bom, é muito da história desse filme. E a gente vê que o Valci Carrasco sabia muito bem o que ia dar certo com o público. O Candinho, ele definitivamente é o papel mais carismático do Sérgio Guizé, porque depois desse papel, ele viu um monte de bad boy parecido, né? Acho que é uma coisa engraçada a gente ver como depois ele virou muito mais pro lado meio vilão, ou bad boy, ou sabe, esse tipo de cara mais Chernobyl mesmo, sabe? E o Candinho não, ele é um amorzinho, ele acredita que tudo de ruim pode melhorar um dia, acho que a frase é assim, não sei, me corrijam depois. E, não dá pra falar tão mal assim no Candinho, né? É um personagem muito otimista, o público gostou, então a gente tá botando ele aqui, a gente tá dando esse biscoitinho. Toma esse biscoito, Candinho. Toma. O próximo da lista, gente, eu não vou falar uma palavra, vou deixar a Van apresentá-lo. Bom, o próximo da lista é um protagonista masculino de novela que eu mais gostei de torcer. E eu vou logo falando que ele é um personagem que tem muitos defeitos, sabe? Eu não estou aqui pra passar pano. Que eu acho justamente o interessante dele foi a evolução e a redenção do personagem. Porque em Rock Story, o Gui Santiago, ele passou pelaquela bela chamada Jornada do Herói. Ele começa, gente,
com tudo dando errado na vida dele. Com a vida dele completamente fora dos trilhos, carreira no ostracismo, casamento todo desgastado, com problemas com bebida e agressividade. Ele traía a mulher dele, gente, eu não passo pano pra isso assim. Eu sei que ele traía a Diana. Enfim, tudo errado, gente, tudo errado. Mas eu acho que a autora, Maria Helena Nascimento, e o carisma do Vladimir Brista juntos deu muito certo, assim. Acho que fez com que o personagem fosse, desde o início, mesmo com tantos problemas e defeitos, ser tão gostável. Porque logo no primeiro capítulo da novela, eu acho que acontece uma coisa que ajuda muito a redenção do personagem. Que ele descobre, na verdade, ele lembra que ele tem um filho. Olha aí, outro erro. Eu adoro que ele vai buscar ele na delegacia, né? Tipo, eles se encontram nem na delegacia. Ai, gente. É mais ou menos assim, porque o Zack, que é o personagem que acho que ajuda muito a Gui evoluir, ele é abandonado pela mãe dele e ele é filho do Gui Santiago. E o Gui Santiago mal lembrava disso, até porque a mãe do Zack era super relapsa também. Enfim, tanto é que abandonou o menino. E aí o juizado de menores bate na porta da casa do Zack e fala que ele tem que ficar com o pai dele agora. Vem cuidar do teu filho. E aí o Gui, ele toma aquela responsabilidade que ele não teve a vida toda e ele fala, não, vou cuidar agora do Zack. E eu acho que essa relação de pai e filho ajuda muito ele a amadurecer, a evoluir, a perceber os erros dele do passado. E também, gente, ele tem um romance com a Júlia, com a protagonista, que também ajuda muito nessa redenção, porque eles dois se fazem muito, eles ajudam o outro a crescer. Eles têm um relacionamento muito estável, que até lembra um pouco o Darcy e a Elisabetta, porque quando eles começam a ficar juntos, enfim, depois de um tempinho, não tem quase nenhum problema. Eles ficam realmente estáveis do início ao fim. E aí eu acho que a gente via no Gui um personagem real, eu sentia muito realista toda aquela situação, assim, claro, na medida do possível. E sem falar... A gente gosta de uma redenção, né, amiga? A gente gosta de uma história de redenção. Eu adoro. Ele começa no chão, né, embaixo do poço. Porque ele bate, no primeiro capítulo, ele bate no Léo Regis, tipo, dá um soco na cara do menino que roubou a música dele. A mídia cai em cima dele, o cara tá flopado, tá com problema com álcool. Mas eu acho que o Vladimir Brista conseguiu amarrar muito bem esse personagem pra fazer com que ele evoluísse na frente do público e entregasse um bom trabalho. Nossa, e eu acho até... Eu sei que vocês vão achar que eu tô sendo, né, jogando minha sardinha aqui, mas eu acho que se fosse outro ator, eu não sei se as pessoas iam gostar tanto, porque, como eu disse, é um personagem que começa com muitos defeitos, então eu acho que o carisma do Vladimir ajudou muito as pessoas torcerem tanto, gostar dele. E, gente, vamos lá, cá pra nós, Vladimir Brista, roqueiro, cabelinho grande, cantando, porque tá aí, o personagem cantava, ele tinha músicas que ele cantava, inclusive, tem uma música que o próprio Vladimir Brista escreveu, que é a Garota Inocente, que ele canta no... Quem ficou louca com isso? isso? Ele canta no episódio no capítulo que ele pede a Júlia em casamento. Ou seja, ele escreveu também, o próprio Vladimir Brista escreveu. Enfim, gente... Entrega do ator, isso, gente, entrega. Ele parecia um roqueiro dos anos 90 mesmo, sabe? Não que era dos anos 90, mas é que ele fez sucesso nos anos 90, mas... Enfim. Biscoito dado. Toma esse biscoito. Biscoito final do vídeo, muito bem, assim que eu gosto. E com esse biscoitinho, acabou o nosso pote. Mas você ainda tem direito de dar alguns biscoitos aqui embaixo, na seção de comentários. Que outros protagonistas de novela você daria um biscoitinho por não ser um escroto, por não ser uma vaca? Eu sei que é difícil, mas deve ter mais alguns aí, né? Inclusive, se tiver mais, quem sabe a gente faz uma parte 2. Quem sabe? Eu quero saber a opinião de vocês. Pra quem vocês vão dar um biscoitinho? E é isso. Obrigada por terem acompanhado esse vídeo. Curtam a gente aí. Sigam a gente nas redes sociais. E tudo isso que vocês já sabem. Ainda ficando por aqui. E até a próxima. Tchau.